Bom dia, você está no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece, né? E hoje eu vou contar para vocês uma historinha de um livro muito famoso, né, da Letícia, né, chamado A Casa das Sete Mulheres. Olha só que legal. Esse livro, foi escrito pela Letícia, que eu não vou pronunciar o nome dela aqui porque é muito difícil de falar o nome dela, foi base para uma minissérie produzida pela TV Globo, né, de grande sucesso. Nessa história aqui, a Letícia aproveita um gancho, né, da Guerra dos Farrapos. Esse gancho, né, surgiu, né, e ela contou isso numa entrevista há muitos anos atrás, que ela havia lido um livro chamado Os Varões Assinalados, olha só que legal, do Tabajara Ruas. Quando ela fez essa leitura, não chamou a atenção dela naquele momento nada relacionado à Casa das Sete Mulheres. Quem chamou a atenção dela sobre a Casa das Sete Mulheres foi o então marido dela, na época o Marcelo Pires, né, que chamou a atenção numa passagem que tinha nos Varões Assinalados sobre a Casa das Sete Mulheres e deu insight para a Letícia para ela, você deve escrever essa história. Tanto o Marcelo quanto a Letícia acabaram escrevendo um livrinho junto aqui que conta a história do romance deles, que é um livro super raro, que chama-se eu@teamo.com.br, bem difícil de conseguir hoje em dia, né? Tá fora das livrarias, né? Então esse livro conta a história dos dois e foi o Marcelo que deu a ideia para ela. E a partir dessa ideia que saiu desse livrinho aqui, a Letícia mergulhou, né, na confecção da obra chamada Casa das Sete Mulheres. Então a Casa das Sete Mulheres acabou gerando essa minissérie da TV Globo, que é muito famosa, muito legal, que aborda, né, a história das sete mulheres, das sete mulheres, das sete mulheres. A história é toda narrada por essa mulher aqui, né, que no caso é a Manuela. A Manuela, conta-se a história, foi uma menina, né, filha, na idade sobrinha do Bento Gonçalves, né, que acabou se apaixonando à época, né, por um personagem italiano que apareceu aqui no Rio Grande do Sul chamado Garibaldi, né? A história do amor não corresponde, na verdade, o amor foi correspondido por Garibaldi, mas acabou que não deu certo, porque Garibaldi era um cara que viajava o mundo atrás de guerras, atrás de situações, de revoluções, e Manuela era uma pessoa do campo do Rio Grande do Sul. Isso não foi muito bem visto na época e eles acabaram se separando, tanto que Garibaldi tocou sua vida, acabou participando de outras revoluções, foi para Santa Catarina, foi para a Itália, foi para vários lugares, né? E a história de Garibaldi é contada pelo Alexandre Dumas nesse livrinho aqui, ó, Memórias de Garibaldi, né, que conta a história do Garibaldi. O outro foco narrativo que conta a história do Garibaldi na Guerra dos Farrapos, naquele evento, é esse livrinho aqui, ó, do Lindolfo Collor. Lindolfo Collor foi o bisavô do Fernando Collor de Mello. Tá? O que é importante contar? Então a saga é narrada na Casa das Sete Mulheres pela Manuela, né? A Manuela é uma personagem que já existia na literatura nossa, Rio Grande do Sul. Ela foi objeto de um livro de Josué Guimarães, Amor de Perdição, né, que conta a história de Manuela e Garibaldi e desse amor que não deu certo, né? A partir desse foco narrativo, a Letícia mergulha na Casa das Sete Mulheres. Alguns anos depois, ela dá sequência à Casa das Sete Mulheres, lançando um farol no Pampa. Olha só que legal. Um farol no Pampa, que dá sequência a essa maravilhosa história de Manuela, né, contando o que aconteceu depois da Revolução dos Farrapos, né? Porque aqui contava a história da Revolução dos Farrapos e aqui dá a sequência do que aconteceu depois da Revolução dos Farrapos, né? Não satisfeita com isso, a Letícia recentemente resolveu contar a história daí do Garibaldi, né? Com a Anitta Garibaldi, né? Que acabou sendo a mulher do Garibaldi, né? Que foi conhecida quando ele esteve em Santa Catarina e acabou seguindo ele rumo a essas revoluções, nesse livro chamado Travessia. Ó, Letícia conta a história daí de Anitta e Garibaldi nesse livro chamado Travessia. Ou seja, todos esses livros têm interligação. O que é importante destacar? Tudo começou por causa do insight que teve os Varões Assinalados, né? Mas os Varões Assinalados, que também conta a história farroupilha, nada mais é do que a inspiração, né, que Tabajaras teve no Érico Veríssimo, que escreveu O Tempo e o Vento. Esse aqui é o volume 1 da saga, e escreveu O Tempo e o Vento em 7 volumes. Então você vê toda essa inter-relação desses romances todos aqui com a Revolução Farroupilha. Começa com Érico Veríssimo, que conta a história do Rio Grande do Sul praticamente inteira. Tabajara Ruas conta um pedaço dessa história em Os Varões Assinalados. Josué Guimarães, por sua vez, tanto em A Ferro e Fogo, né, Tempo de Solidão e Tempo de Guerra, e depois
em Amor de Perdição também conta mais um pouquinho dessa história, para depois finalmente a Letícia mergulhar em A Casa das Sete Mulheres e contar a história inteira, dando sequência em O Farol do Pampa e por fim terminando em em Travessia. Cara, é um paradoxo, é uma coisa muito legal. Você acaba tendo a oportunidade de mergulhar em todas essas histórias, né? E se você não se contentar em ler as histórias, você ainda pode ir atrás da série da TV Globo e mergulhar nesse universo ficcional todo aqui. Espero que essa grande dica seja útil para você. Se você gostou dela, não deixe de curtir. Se você caiu por acaso, não deixe de nos seguir. Eu vou deixar os links de todos os livros mencionados nesse vídeo para vocês aí. Caso vocês acionem o link aí, vocês vão estar nos ajudando bastante comprando o livro e podendo fomentar novas histórias que eu possa contar para vocês. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye bye, tchau tchau galera!